né, nosso último encontro hoje com algum tema que, com certeza, vocês atendendo vários clientes aí no Brasil, vocês já se depararam ou vão se deparar, né? Então, como trabalhar com esses dados, né? E a parte muito focada na fertilidade que a gente viu no último encontro. E essa última aula, pessoal, ela é bem dinâmica. Eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, né, sobre esses temas. Eu acredito que vocês atendem clientes que já trabalham com agricultura de precisão, mais voltado, por exemplo, para a fertilidade do solo, ou trabalham com agricultura digital, né? Com certeza vocês devem usar ferramentas de agricultura digital para fazer gestão dos clientes. Então, é um tema que não volta mais para trás, né? É um caminho sem volta. Eu vou apresentar algumas coisas, alguns trabalhos para que vocês fiquem cientes e, por favor, perguntem, né? A gente pode esclarecer um pouquinho mais, tá bom? Então, a agricultura, pessoal, ela é muito dinâmica, como vocês sabem, e aí vem toda uma questão de ciclo agrícola, né? Planejamento agrícola, compra de insumos, que é onde vocês entram, tá? Plantio de soja, algodão, plantio de soja, milho, ou plantio só de soja e cobertura, ou plantio de algodão safra. Então, nesse ciclo agrícola aqui, ó, que entra toda a parte de compra de insumos, né? Depois vem o plantio, tratos culturais, colheita, expedição. Então, é um ciclo que ele não para, digamos assim, né? Por mais que muda a cultura, que o cliente se programa para plantar outra coisa, existem aí várias ferramentas, né, que as fazendas já usam, os clientes já usam, né? Aqui tem fazendas não muito grandes, por exemplo, que já tem uma equipe de agricultura digital, por exemplo, para trabalhar com os dados, né? E para desmistificar um pouquinho, pessoal, a agricultura de precisão, ela é mais focada nas ferramentas que vai fazer esse levantamento de dados. Por exemplo, uma simples análise de solo num talhão, né, feito em grade amostral ou alguma coisa nesse sentido, tá? E a agricultura digital, ela vai trabalhar com os dados, tá? E plataforma digital hoje existem, né, para trabalhar com os dados, ver onde estão as manchas das áreas, como corrigir essas manchas, tá? Então, a agricultura digital, nos últimos 2 anos, né, eu acompanhei muito essa transformação tecnológica da agricultura 4.0, né, como o pessoal comenta, ela está muito ligada à máquina, porque é a máquina que colhe, é a máquina que planta, então existe toda uma transição de dados aí que pode ser feita via plataforma, e o cliente que ele não usa uma ferramenta dessas, com certeza um dia ele vai usar, né? Ou porque a própria concessionária de máquinas, ela leva muita tecnologia para o cliente, né? E vocês, como consultores aí que atendem, é importante conhecer essas linguagens, porque, às vezes, uma ferramenta dessas, ela tem um mapa de fertilidade, por exemplo, que vai mostrar a área mais fértil do talhão para vocês posicionar um ensaio, para posicionar um híbrido, para mostrar uma deficiência de fertilidade, onde entra a venda de um fertilizante. Então, acredito que a informação, né, e a troca de informação hoje com a agricultura digital, ela está muito fácil, né? Por exemplo, há 4 anos atrás, eu lembro, para você extrair um dado de uma fazenda, para pegar, por exemplo, a melhor área ou a pior área, era muito difícil, né? Hoje o cliente tem a fazenda, a propriedade dele, por exemplo, mapeada. Ele sabe onde estão as áreas que chovem menos, as áreas que produzem mais. Então, trabalhar com esses dados é muito importante para posicionar vendas, né, e ser reconhecido pelo cliente como alguém que está acompanhando essa evolução tecnológica, tá? Então, aqui eu trago, por exemplo, um tema muito comentado, né, que é o yield gap. Quais são os gargalos de produtividade que o cliente tem, né? O yield gap é a diferença, por exemplo, desse potencial produtivo que eu tenho na área
e de todos os fatores que vão acontecendo ao longo da safra, né, tanto soja como milho, como trigo, que pode perder a produtividade. Né? Vocês sabem que vocês vendem uma semente para o cliente com potencial, por exemplo, de 120 sacas de soja por hectare, mas durante a safra vão acontecendo vários fatores externos, né, que vão baixando esse potencial. Então, existe uma classificação aqui muito bacana que define, né, que os fatores que definem o potencial, né, o que vai definir o potencial produtivo? Água, época de semeadura e cultivar. A cultivar que se adapta mais a esse ambiente de produção, né? E a época de semeadura, por exemplo, aqui na minha região, é o que define milhões, né? É o que define milhões de rentabilidade para o cliente. Porque se chegar... Tem regiões aqui do Mato Grosso que um dia que atrasa o plantio, né, do dia 10 de fevereiro em diante, por exemplo, chega a dar 4 sacas a menos de produtividade por dia. Então, a janela de plantio é muito curta, por isso que existem hoje essas ferramentas da agricultura de precisão que vão dar um norte mais macro para o cliente fazer um planejamento de semeadura, de plantio e, consecutivamente, de colheita, né? Então, fatores que definem o potencial, esses aqui, e fatores que limitam o potencial, né? O que é? Plantabilidade. Nós tivemos uma aula no início da nossa jornada de plantabilidade, falando de precisão, semente por metro, variedade de soja, e como se comporta essa plantabilidade, né? Manejo de solo. Então, eu acredito que a plantabilidade ela vai ser 60% do sucesso de uma lavoura, né? Um bom plantio é aquela frase, quem sabe o que planta não teme a colheita, mas é porque a plantabilidade ela está muito ligada. Ela tem um peso muito grande no sucesso da produtividade. Nutrição, nós vimos na aula passada, né? Com fertilizantes específicos para cada caso. Então, e a estruturação do solo. Aí vem plantas de cobertura, palhada. O colega comentou na última aula, né, a importância de, por exemplo, fazer um perfil de solo e colocar essa cobertura para que tenha um sinergismo. Então, fatores que limitam o potencial: plantabilidade e nutrição da planta durante todo o ciclo e a estruturação do solo, ou seja, o manejo, né? E os fatores que reduzem o potencial: controle de doenças, insetos, plantas daninhas. Então, é todos os fatores externos que vão acontecer durante essa jornada aí do cliente com vocês, tá? Tem um barulhinho no fundo, se alguém quiser silenciar o microfone, aqui tá dando bastante eco para mim. Só meu professor, só um minuto. Aí, beleza, obrigado. Então, aqui eu começo falando de um serviço, de uma tecnologia que já é implementada há mais de 15 anos no Brasil, que é a parte de fertilidade de solo, né? Então, não se, em fazendas um pouco mais tecnificadas, em propriedades, né? Eu conheci, por exemplo, propriedades no Paraná de 100 hectares, que trabalhavam já há 10 anos com agricultura de precisão. Então, como é uma área pequena, de fácil entendimento, né, o cliente tinha lá mapas de fósforo, mapas de potássio de evolução de 10 anos, né? Então, isso aqui é muito importante, é onde existem ferramentas digitais, tá, da agricultura digital, que direcionam as amostras dentro de uma área, né? Essas amostras são feitas, catalogadas, identificadas com código de barra, elas vão para um laboratório, tá? E depois elas voltam trazendo essa informação em um mapa. Então, acredito que vocês, durante as conversas com os clientes ou nas vendas, podem se deparar, por exemplo, com um mapa de V%, um mapa de fósforo para poder posicionar materiais, né? Acredito que podem até perguntar, o cliente trabalha com agricultura de precisão nessa parte de fertilidade do solo, porque um mapa de fertilidade na mão de vocês, ele é muito importante, né?
para poder direcionar híbridos. Qual que é o híbrido de alto potencial produtivo? Eu não vou colocar uma semente de milho que tem um potencial muito grande em uma área, por exemplo, que tem uma baixa fertilidade, né? Então, a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela trouxe a conhecimento, né, dos profissionais e do cliente, muita informação das áreas, né? Esse aqui foi um trabalho muito importante, né? A agricultura de precisão começou no Brasil lá no ano de 2000, ela teve uma explosão no ano de 2015, onde teve vários intempéries, né, que são fatores externos, como a chuva, a gente sabe disso, e aí os produtores começaram a investir em tecnologia, análise de solo, para tentar entender o que poderia se fazer, né, para construir um solo que aguentasse mais esses veranicos, né? E hoje existe muito manejo também de proteção de plantas, atrelado com essa parte de fertilidade, tá? Então, só quis trazer, assim, uma figura para vocês entenderem um pouquinho da metodologia da agricultura de precisão. Essa aqui é uma amostra de solo que ela é direcionada em uma grade amostral. Geralmente, essa grade amostral aqui, ó, onde tem esses pontos de coleta, ela não muda de um ano para o outro, para que se consiga acompanhar essa evolução de fertilidade. Por exemplo, esse canto do talhão aqui, como ele estava no passado, como ele vai estar esse ano. Então, você tem como monitorar ano a ano a fertilidade da área para conseguir posicionar melhor, né? E aqui no próximo slide, a gente vê isso na prática, né? Então, foi feita, por exemplo, uma análise de solo de uma área até pequena aqui, ó. Eu coloquei uma área de 140 hectares e olha o comportamento do cálcio nesse talhão. Né, a gente conversou muito sobre cálcio e magnésio na última aula, né, sobre calcário também, calagem, atributos, né? Então, como fica essa tecnologia de taxa variável em uma área dessas, né? Então, eu tenho alguns pontos nessa área aqui, né, que pede mais de 4 toneladas por hectare, né, e eu tenho uma outra parte aqui que pede uma dose muito pequena, né? Então, praticamente todas as máquinas hoje, né, elas têm essa tecnologia de taxa variável, de eu aplicar o insumo no lugar certo, para mim poder padronizar o talhão, né? Regiões como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os solos, eles têm uma classificação de argila que ela é mais padrão. Não são áreas tão manchadas, né? Mas ainda existe uma variabilidade. Mas os solos do Mato Grosso do Sul e os solos do Mato Grosso, Goiás, Bahia, que tem áreas muito arenosas, existe uma variabilidade muito grande de solos, né? Principalmente solos que ainda não foram corrigidos, né? Então, por exemplo, essa área aqui que eu trago para vocês, nessa figura, ela tem 30% de argila. Então, a variabilidade de cálcio, de magnésio, de fósforo numa área dessas é muito grande. Então, geralmente o pessoal corrige num primeiro ano fazendo uma aplicação total, e aí no segundo ano já começa a tratar essa variabilidade com essa tecnologia aqui de agricultura de precisão para tentar entender, né? E tamanho de área não é um limitante para usar uma ferramenta dessas, né? Em pequenas áreas dá para fazer uma agricultura de precisão por bloco ou por quadrante, então é um trabalho que vai direcionar o insumo para o lugar mais correto da propriedade, tá? Pessoal, até agora aqui falando de fertilidade, tem alguma dúvida sobre esse tipo de tecnologia da agricultura de precisão? Acredito que tudo certo, professor, pode seguir. Então, são ferramentas, são mapas que vocês vão ter uma venda muito mais consultiva, por exemplo, se você pedir para o cliente, lembra que nós conversamos na aula passada do V%, né? Tem um mapa, alguma informação de V% da fazenda, né? Um mapa de correção de solo para vocês entender quais são as áreas que foram corrigidas recentemente, para poder posicionar um híbrido, fazer um teste, colocar um material e poder tratar a propriedade do cliente com mais dados, né? Hoje, eu acredito que
é muito difícil o cliente que vai fazer uma compra grande de insumos e ele não vai ter uma análise de solo, por exemplo, exponencializada em mapa ou alguma coisa assim. Ainda não é realidade de alguns clientes, mas eu percebo que ano a ano a tecnologia está chegando nas pequenas propriedades também. Então, o pessoal já usa imagens de satélite para ver como está o desenvolvimento de uma cultura. Então, as ferramentas elas vão chegando, né, por empresas, né, por multinacionais, por concessionárias de máquina, e é muito importante acompanhar essa evolução para poder ter dados, para poder usar a favor aí dessas vendas consultivas que vocês fazem, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um outro caso que o pessoal aqui na região, né, o Mato Grosso do Sul, por uma questão de origem de solo, né, a variabilidade da argila, pessoal, ela é muito grande. Então, eu tenho áreas do talhão, né, da fazenda aqui, por exemplo, com 60% de argila, e eu tenho o outro canto aqui, que pode chegar a 20%, em uma mesma área. Então, isso aqui é um atributo imutável, né? Ele nunca vai mudar. Eu sempre vou ter que trabalhar com essa variabilidade aqui. Então, existem ferramentas hoje, como da agricultura de precisão e agricultura digital, como taxa variável de sementes, né? Então, eu pego, por exemplo, um atributo, que é porcentagem de argila, e eu falo assim para a plataforma de prescrição, eu quero colocar mais semente aqui onde é mais arenoso, por exemplo, de soja, para mim poder ter uma compensação e eu conseguir padronizar a produtividade do talhão. Claro que existe toda uma linguagem agronômica, né, para algumas culturas, por exemplo, em áreas mais arenosas, eu vou aumentar a população ou vou diminuir? Então, existe toda uma linguagem, né? Geralmente, para a soja, né, como ela é uma cultura de planta C3, que ela responde, né, muito a espaçamentos, geralmente o pessoal vai aumentar a população em áreas mais arenosas e vai diminuir ou manter a população que está pré-definida para essa área. Então, vai gerar uma prescrição de taxa variável de sementes, né, para conseguir direcionar uma população diferente e ter uma maior resposta, né, em uma área, por exemplo, que o cliente era acostumado a colocar 10 sementes por metro, então essas 10 sementes por metro, elas podem não produzir muito bem em uma área mais arenosa, né? Então, assim, se tem uma variabilidade de argila em uma área, imagina na fazenda inteira, né, essa variabilidade. Então, buscar entender essa variabilidade é muito importante. Eu, particularmente, ao longo da minha carreira, eu fiz muitos trabalhos de taxa variável de semente, por exemplo, usando mapas de fósforo, mapas de potássio, mapas de V%, mas o atributo que eu tive mais sucesso, né, trabalhando em prescrição de taxa variável de semente, foi a porcentagem de argila. Até porque nós vimos na última aula que a argila, ela já carrega consigo, né, um efeito dominó aí dos atributos de cálcio, magnésio e potássio. Então, por exemplo, teoricamente, né, em uma área que eu tenho uma porcentagem de argila maior, eu tenho uma maior retenção de cálcio, magnésio e potássio. Então, consecutivamente, eu vou ter uma fertilidade melhor em uma área mais argilosa e um gap um pouquinho menor de fertilidade numa área que está apresentando aqui em torno, na classificação do mapa aqui, ó, de 20% de argila, né? Então, vejam que dentro de uma área pequena existe uma variabilidade muito grande. Então, as ferramentas da agricultura de precisão, elas tratam essa variabilidade para que a gente consiga trazer o talhão por uma homogeneidade melhor, tanto de plantio, né, falando de semente agora, como de colheita também, né? Alguma pergunta, pessoal, sobre esse tipo de ferramenta, tecnologia? Para a cultura do milho, vai depender muito de ambiente de produção, né? Eu vou aumentar semente aonde é mais arenoso ou eu vou diminuir? Isso vai depender de cada cultivar, tá?
não dá para entrar em méritos aqui para, por exemplo, montar uma receita de bolo, porque isso não se adapta para cada região. Então, muda muito o híbrido, a marca, né? A arquitetura dessa planta, né? Então, é muito importante essa questão de espaçamento. Um exemplo que eu vou dar para vocês, aqui na região, por conta de muita doença na cultura da soja, a gente enfrentou na safra passada muito quebramento de haste, né? Ainda é uma incógnita. Lá atrás o pessoal falava que era potássio, mas aí viu que é uma doença mais fúngica. Então o pessoal já está trabalhando com espaçamentos diferentes para conseguir ter mais luz no bacheiro, mais aeração. Então está se mudando o espaçamento, por exemplo, de 45 para 60, né, na entrelinha, para conseguir tentar driblar uma doença aí que está dando um prejuízo muito grande, né, para os clientes. Então, se usa muito essas ferramentas da agricultura digital para poder testar, né? Às vezes, as sementes finais por hectare ali, elas vão continuar a mesma população, né? Nas conversas com os clientes, vocês falam muito, né, de semente por metro, população final de plantas por hectare, mas os espaçamentos estão mudando para quê? Para conseguir driblar algumas doenças que estão ocorrendo e ainda não se tem, assim, uma certeza do que ocorre, né? Então, esse quebramento de haste, né, agora falando um pouquinho fora do nosso tema, uma doença muito severa, em questão de uma semana, a planta sofre um ataque fisiológico muito grande, ela não entrega o potencial produtivo, né? Chega a dar diferença de 40 sacas por hectare. Então, o espaçamento e essas tecnologias é muito importante para conseguir driblar esses efeitos adversos aí que acontecem, tá? Falamos a outra aula também, pessoal, sobre exportação de nutrientes, não sei se vocês lembram, né? O quanto que uma cultura tá levando embora, né, do nosso solo no grão. Então, existem hoje ferramentas, né, para conseguir entender esse mapa de exportação de nutrientes, né? Aonde que está colhendo mais e aonde que está colhendo menos, né? Então, muitos clientes usam mapas de produtividade, né, de soja, milho, de algodão. Eu vi mapas de produtividade de trigo também no Paraná, muito interessantes, onde as colhedoras elas já têm essa tecnologia embarcada, né, e elas vão mostrar, por exemplo, onde estão os maiores gaps de produtividade, onde estão essas manchas, né? Então, pensa, vocês colocaram um híbrido lá de milho no cliente, e poder ter um mapa de produtividade para ver qual que foi o maior potencial produtivo desse híbrido na área, né? Porque a média, quando você trabalha com agricultura de precisão, a média ela passa a ser uma informação que ela vem em segundo plano. Por exemplo, colocou um híbrido de alta produtividade, deu 200 sacos de milho por hectare de média, mas com certeza deve ter dado pico de 250 sacos. Então, aonde que foram esses picos de produtividade no talhão, né? E se a fertilidade do solo ela teve uma resposta positiva, correlacionando, por exemplo, o mapa de produtividade com o mapa de exportação de nutrientes. Então, isso é um trabalho bem importante que vem sendo acompanhado, né? Mapas de colheita. Claro que existe todo um fator operacional, né? A máquina precisa estar calibrada, existe um fator de calibração que precisa ser mantido durante esse processo de colheita. Então, é bem importante. Eu só quis trazer, assim, um visual aqui para mostrar para vocês algumas ferramentas. Essa ferramenta aqui, ela chama Operation Center, da John Deere. Ela é gratuita, né? Todo cliente que tem uma máquina John Deere, ele tem acesso a essa conta, que é uma plataforma de agricultura digital, que faz a gestão dos dados, faz a gestão de dados de máquina, né? Então, as concessionárias de máquina hoje, elas estão focando muito na agricultura digital para conseguir extrair dados para melhorar a produtividade dos produtores, tá? Aqui eu tenho também, nós falamos na última aula, né, de matéria orgânica, né? Eu tenho 2 mapas aqui para mostrar para vocês como é possível, né, aumentar alguns atributos, né, de solo. Então, aqui eu tenho uma área, não é muito grande, é uma área que foi feita uma análise de matéria orgânica em 2023,
E o ano passado, depois de alguns manejos de solo que vem sendo feitos ao longo dos tempos, né, a gente notou um aumento dessa matéria orgânica, né, em miligrama por decímetro cúbico. Então, é bem difícil aumentar a matéria orgânica no solo, mas é um trabalho aí de 2, 3, 4 anos focado em manejo de plantas de cobertura, né, e alguns trabalhos a gente consegue ter uma evolução, né, por mais que ela é pequena, às vezes é uma casa depois da vírgula que vai aumentar, quando se aumenta um pouquinho a matéria orgânica, ela já é bem expressiva, né, porque a gente sabe a importância da matéria orgânica, a CTC do solo está ligado com essa matéria orgânica, então acaba aumentando essa capacidade de troca também dos nutrientes. Então, quis trazer esse trabalho aqui que a gente fez no passado, né, numa empresa que eu trabalhava, para mostrar essa evolução de fertilidade, né, que é possível aumentar níveis de um ano para o outro, mas é um trabalho aí de várias safras focado em plantas de cobertura, né, manejo de perfil de solo e outros atributos aí que são trabalhados, tá? Então, antes eu falei sobre mapa de colheita, né? Então, aqui eu trago um exemplo, né? Olha o tamanho, pessoal, da variabilidade produtiva dessa área aqui, né? Então, tem áreas aí que deu abaixo de 3.700 quilos de soja e teve áreas que passou de 4.600 quilos, né? Então, o que ocasionou esses fatores aqui que deu uma produtividade tão baixa, né, nessa área? Será que é fertilidade? Será que é alguma doença, né, que pegou só uma parte do talhão? Então, hoje existem ferramentas que vão trazer dados mais visuais, né, para poder entender, né? É uma área que tem uma certa diferença de altimetria, né? Ela é mais alta aqui e aqui ela é mais baixa, mas isso não teve uma correlação com essas faixas aqui de produtividade que colheram mal, né? E se a gente pegar uma imagem de satélite, né, a gente chama de NDVI, que é a diferença do infravermelho normalizado, né, uma ferramenta digital que se usa bastante, vocês devem ter acesso ou já tiveram, né? Tem plataformas hoje da Syngenta, da Bayer, tem várias plataformas de empresas hoje que têm essas imagens de satélite que o cliente pode fazer esse acompanhamento, né? Então, quando a gente pegou uma imagem de satélite aqui, a gente já viu que a cultura já ia apresentar um potencial produtivo mais baixo, né? Mas a gente não sabia o quanto, né? Então, aqui existia um potencial de biomassa bem menor do que nessa parte mais verde aqui. E aí, quando foi feita a colheita dessa área, né, teve-se a resposta aí do que a imagem de satélite já mostrava, né? Então, existem muitas ferramentas hoje que avaliam com imagem de satélites, né? Geralmente, essas ferramentas, elas usam, né, o satélite da Sentinel, e ele é gratuito, né? O Sentinel, ele vai passar numa área, ele vai orbitar, né, e ele vai passar numa área a cada 8, 10 dias. Hoje é possível você ter uma imagem de satélite que passou. Então, você consegue fazer, digamos assim, uma avaliação mais consultiva de uma área para ver como está esse potencial produtivo aqui, certo? Da cultura, para depois ter um mapa de colheita e realmente certificar, né? Então, uma coisa que eu sempre falo importante, e até vai ser um tema aí para próximas aulas, a cultura da soja, quando você adquire uma imagem de satélite, nem sempre é onde ela mostra, né, um potencial produtivo menor, você vai ter uma produtividade menor, né? Porque a soja é uma planta que ela engalha muito, né, e ela tem uma resposta, e a gente sabe que tamanho e resposta de planta não é sinônimo de produtividade. Então, a soja ela tem algumas nuances que exigem uma interpretação muito analítica para poder comparar uma imagem de satélite com produtividade, né? Mas a cultura do milho, por ser uma planta C4, né, e ela é muito responsiva à imagem de satélite, geralmente 90% dos casos onde tu tem
uma resposta de biomassa maior, vai ter uma produtividade maior, porque tudo que a planta mostra na parte vegetativa, ela vai translocar para a espiga. Então, se tu tem uma planta maior, mais robusta, que está apresentando uma resposta fotossintética maior, com certeza vai ter mais tamanho de grão, vai ter mais grãos por espiga, né? Então, o milho é uma cultura fantástica, ele mostra, durante o ciclo, essa variabilidade produtiva que existe na área, e quando você passa a colhedora, você consegue ver nitidamente o que a planta já mostrava, né, ao longo da safra. Então, são ferramentas hoje muito importantes, né, que eu considero para avaliar talhões, avaliar áreas experimentais, avaliar parcelas e outros trabalhos, né, que vocês às vezes desenvolvem nos clientes, tentando mensurar, né, qual híbrido foi mais produtivo. Então, eu quis trazer para falar um pouquinho, né, dos mapas de colheita e da importância dessas ferramentas aí para fazer avaliação de áreas, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre essa parte aqui? Vamos seguir, então. Aqui eu só tenho outra, falando de taxa variável de plantio, né, e velocidade, hoje você consegue correlacionar dados, né? Então, por exemplo, eu peguei uma área que tinha uma fertilidade bem ajustada. Aqui na direita, aqui, eu fiz uma taxa de plantio diferente, né? Para mim posicionar, por exemplo, menos plantas aonde eu tinha um potencial de fertilidade menor, porque eu já sabia que não ia ter resposta. E aí eu consigo, por exemplo, mensurar com velocidade de plantio. As plataformas hoje trazem vários dados que você consegue correlacionar para ver se isso teve interferência, né? Então, a gente percebe que aonde eu coloquei mais sementes por metro aqui, a máquina teve até que andar um pouquinho mais devagar para conseguir plantar, mas isso não teve correlação nenhuma com, por exemplo, população depositada na área, né? Então, eu só trouxe aqui a imagem para conseguir mostrar para vocês que é possível correlacionar dados hoje. Velocidade de plantio com taxa de plantio, para ver se isso teve interferência ou não, produtividade com imagem de satélite. Então, você consegue pegar uma área, né, e pegar uma fazenda do cliente e fazer um estudo mais aprofundado, né, um estudo mais analítico para ver se teve correlação uma coisa com a outra, né? Na agricultura de precisão é muito feito isso, tá? Por que colheu menos, né? Qual que é o atributo, né? Eu vou comparar um mapa de potássio com um mapa de colheita, porque pode ser o potássio um limitante, né? Então, eu consigo posicionar no cliente um cloreto de potássio, de repente, até que está fora de um pacote de compra, para fazer uma correção de uma mancha ou de uma área específica, né? Então, isso sempre vai voltar, ele vai ter uma consequência direta com o lado comercial e esse poder de compra, né, dos clientes, tá? Aqui, por exemplo, eu trago um pouquinho de dados, né, de como as doses de calcário, elas foram importantes numa correlação e num estudo que a gente fez em mais de 100 talhões, né, 100 áreas do cliente, né, o quanto que refletiu em produtividade as doses de calcário que foram colocadas, né? O pessoal me perguntou muito na outra aula sobre qual que é a dose ideal, né? Como que esse calcário é aplicado, né? Então, em algumas áreas que é feito correção de solo, que estão muito deficientes, né? As doses, elas podem passar de 8, 9, 10 toneladas. Acredito que não é uma realidade do sul, né, do Brasil, porque existe um manual de adubação e calagem que rege, né, recomendações conforme a gente viu na última aula, mas as realidades de algumas regiões, né, vocês podem ver que não tem um padrão, né? O pessoal aplica de 2 até 8 aí, toneladas de calcário, 7 toneladas de calcário numa área de correção de solo, para daí depois, com o tempo, vir fazendo correções e manutenções mais paliativas, né? Então,
a agricultura de precisão, ela também compara, né? Ela pega esses dados e consegue comparar para ver qual foi a dose que teve um incremento maior de produtividade em uma área, né, de correção de perfil de solo de abertura, tá? Aqui também, dados da agricultura de precisão, onde eu tenho, por exemplo, produtividade de soja em sacas por hectare, né? Olhando uma correlação de 4 tipos de solo, né? Com certeza tem clientes que têm, por exemplo, essas classificações de solo, né, nas propriedades que vocês atendem, e aí eu tenho, por exemplo, uma área mista que vai ter em torno de 25, 30% de argila, né? Uma área média, uma área bem argilosa, uma área argilosa e uma área muito argilosa, né? O que é uma área muito argilosa? Na classificação que é usada para tipos de solo, ela vai ser uma área aí acima de 65, 70% de argila, né? Com certeza, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Tem algumas áreas no Goiás que tem esses tipos de solo argiloso. O poder tampão de um solo desses é muito alto, então é difícil de manejar. É um solo que, se der uma chuva aí de 50 milímetros no dia, você já não entra mais, né? Para plantar e colher, precisa esperar, porque ele tem uma capacidade de infiltração muito baixa, né? Então, alguns dados também que é possível de avaliar, né? E a agricultura de precisão e digital, elas trazem isso quando eu tenho um entendimento dessas áreas, tá? Também é importante, pessoal, já que estamos falando de dados, né? Existem vários programas hoje de sustentabilidade e essa parte de análise biológica, né? Como vocês trabalham no departamento de vendas, né? Acredito que biológicos já não é uma novidade, né? Então, como nós falamos de análise de solo na última aula, né? Como fazer análise, o que isso interfere, né? Existe uma análise muito importante que a maioria dos clientes tem feito já para poder entender, né? Que é essa análise biológica, né? Ela começou o estudo da Embrapa, né? Onde você faz o estudo de algumas enzimas, como essa beta-glicosidase aqui, né? E a arissulfatase, para conseguir, digamos assim, quantificar a saúde do solo, né? Então, vejam como que a tecnologia ela aumentou, né? Ela evoluiu nos últimos tempos, onde é possível hoje eu fazer uma análise de saúde do solo, né? Para mim, correlacionar, por exemplo, matéria orgânica e algumas enzimas que vão estar presentes no solo, e eu conseguir classificar esse solo, qual que é o nível de saúde que eu tenho desse solo, né? Então, a análise biológica, ela já é possível hoje, né? Depois eu vou mandar para a Andressa um material mais pronto, mais explicativo para compartilhar com vocês do que é essa análise biológica, né? Porque é um pouco complexa e demoraria muito tempo aqui da nossa aula para me explicar. Eu vou passar esse folheto, vocês podem olhar, é uma cartilha da Embrapa, ela tem as premissas aí de como fazer essa análise, porque eu consigo quantificar, né, a parte química, a parte biológica e a parte de fertilidade, né? Então, a agricultura de precisão, ela é fantástica, ela traz, né, várias coisas novas, e eu consigo, por exemplo, fazer uma análise biológica e transformar isso num mapa, ou transformar isso numa informação, né? Então, eu sempre vou cruzar vários fatores, né? Vocês podem ver que a CTC do solo também entra nessa classificação, onde eu faço essas representações, né? Então, sempre pensando nesse ciclo, né, que a gente viu também em outras aulas lá inicial, que é a parte biológica, né, atrelada a essa parte química, para mim poder aí ter uma questão de ciclagem de nutrientes, de armazenagem de nutrientes no solo, eu sempre melhorar esse solo ao longo dos anos e não tentar extrair sempre dele, né? Então, eu trabalhar sempre posicionando uma parte de sustentabilidade junto ao cliente, tá? Então, já existe essa análise biológica do solo, onde é avaliada essas enzimas e eu consigo ver o potencial de saúde do solo que eu tenho, né? E acompanhar isso ano a ano, né? Pode ser que o manejo que o cliente faz,
ele vai baixar, né, esse potencial biológico do solo, ou também as plantas de cobertura e outros manejos, o uso de produtos biológicos, né? Eu não lembro se, quando eu consultei, vocês trabalham com insumos biológicos já? Como que é essa parte comercial ou não? Só para mim entender. Sim, trabalhamos sim com produtos biológicos na linha Produce. Positivo. Modelador de fósforo, tem alguns outros produtos aí que a gente já fazem anos que trabalhamos. Não, show de bola. Existem vários laboratórios hoje no Brasil inteiro que fazem essa análise, né? Foi um treinamento que a Embrapa ela promoveu para os laboratórios, então hoje é possível você fazer uma análise, por exemplo, biológica, para poder posicionar um produto biológico, né? Como está esse solo? Como está a saúde desse solo? Então, tudo está ligado a um lado comercial, né? Para poder ter vendas mais consultivas. Não sei se alguém já chegou a fazer, ou se visitou um cliente que já tinha esse tipo de análise, mas hoje já é possível, tá? Mas tranquilo, só para tirar a dúvida e trazer mais ênfase aqui para o nosso bate-papo. Existem várias ferramentas hoje, pessoal, que fazem monitoramento de chuvas, né? Por exemplo, tem produtores que plantam em várias cidades, pegaram áreas, né, arrendou uma área, uma fazenda nova, né? Tem muitos produtores no sul do Brasil que têm fazendas, por exemplo, no Mato Piba, né? Houve essa expansão agrícola muito forte, então existem estações meteorológicas hoje que traz o dado de chuva na palma da mão, né, no próprio celular, e é possível também, né, exponencializar esses dados para ver que áreas, né, das propriedades dos clientes chove mais. Talvez na região de vocês não seja tão, digamos assim, a realidade de fazendas grandes, né? Mas com certeza tem clientes, né, no sul que plantam em diferentes áreas, né? Eu tive um trabalho nos últimos meses com as sementes Aurora, por exemplo, lá de Cruz Alta, eles plantam em várias regiões do Rio Grande do Sul, e cada micro-região tem um clima totalmente diferente, né? Então, eles estavam comentando como é difícil adaptar chuvas, aonde chove primeiro, para poder deslocar máquinas, né? São pequenas áreas, né, do cliente no Rio Grande do Sul, porém muito distribuídas, né? Ao longo das cidades, de Cruz Alta e outros. Então, é bem difícil, e se ele não tiver ferramentas digitais, né, que faz essa gestão de chuvas, para ele conseguir ver qual área que tem um potencial, por exemplo, produtivo maior, para ele poder plantar primeiro essa área para encaixar dentro de uma janela produtiva melhor. Então, percebam que uma coisa liga a outra, né? A chuva está atrelada com o início de plantio, e está atrelado com o potencial produtivo, um híbrido melhor, a parte de saúde do solo. Então, quanto mais entendimento e dados eu tiver de uma área e conseguir correlacionar esses dados, eu vou ter um sucesso maior para poder tomar decisões, né, ao longo das culturas, ao longo das safras, tá? Aqui também, pessoal, eu trouxe um mapa de nematóides, né? Um trabalho que a gente fez aí ano retrasado em uma área. Então, essa região vermelha aqui, ó, ela nunca colhia bem, né? A gente ajustava a fertilidade, a adubação era padrão, fazia taxa variável, né? E aí a gente fez uma análise de nematóide, né? Nematóide é um inimigo oculto, né? É um parasita, é um pequeno verme, digamos assim, que fica no solo, né? E ele tem uma incidência muito grande aí para a cultura da soja. Então, em uma área que tem, né, manchas de nematóide, existe um manejo específico, principalmente de biológicos, né, para poder, digamos assim, conviver com esse inimigo oculto, né? Porque é muito difícil erradicar ele de uma área. Então, a gente fez uma análise aqui, num cliente, e percebeu que tinha muito nematóide em uma área específica do talhão, né, do lote ali da gleba, e a gente conseguiu identificar e fazer um tratamento específico, né, com produtos químicos e também biológicos, né, devido à alta infestação. O nematóide que a gente presenciou na análise é o nematóide de cisto, né,
nematóide de cisto, ele entra na raiz, ele ovoposita dentro da raiz, e ele tem um ciclo aí de 25 a 35 dias. Então, na cultura da soja, ele tem quase 3 ciclos, né? Então, imagina o potencial de dano econômico que tem esse nematóide. Não é um tema que a gente vai abranger muito agora, fica para próximas aulas, né? Para falar sobre tipos de nematóide, espécies, comportamento, análise, mas foi bem difícil de descobrir, né, o gargalo de produtividade dessa área aqui. Então, somente com uma análise que a gente fez específica, né, e a gente conseguiu descobrir que era nematóide e conseguiu corrigir a tempo aí, porque estava perdendo muito a produtividade dessa área, né? Então, vocês convivem, né, com isso no dia a dia, diferentes áreas, né? Então, nematóides, ele é um inimigo oculto, né? Existem nos diferentes tipos de solo, diferentes tipos de nematóide. Pode ser, sim, um gargalo de produtividade muito grande aí, que vocês possam enfrentar em alguns clientes específicos, tá? Que tenham áreas específicas também que vão ser plantadas. Alguns temas aqui também, pessoal, de tecnologias que vocês podem se deparar no campo, que são chamadas de pulverizações seletivas, né? Há 2 anos atrás teve um forte mercado, né? E os clientes estão se voltando para uma produção mais sustentável, né? Já ouvimos falar sobre agricultura regenerativa, foi um tema que eu comentei numa aula lá no início dos nossos bate-papos aí, das quintas-feiras. Então, está se trabalhando muito a parte de redução de herbicidas, né? Então, existem tecnologias hoje que elas aplicam no lugar certo, elas fazem um mapeamento dessas plantas daninhas nas áreas, né? E como, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e algumas áreas do Paraná já estão trabalhando, né, com esses sistemas seletivos para poder aplicar no lugar certo, né, e diminuir, por exemplo, o uso de alguns herbicidas, principalmente em pós-plantio, né, para poder dar menos impacto na cultura, né. Então, por exemplo, eu trago um mapa de aplicação seletiva aqui, que deu em torno aí de 81% de economia de herbicida num talhão, né? Então, eu trouxe também um vídeo aqui, ó, para vocês verem como que essa tecnologia funciona, né? É um sensor colocado numa barra de pulverizador que vai fazer toda a leitura dessas plantas daninhas, né? A planta, ela tem uma resposta fotossintética e essa barra de pulverizador, ela é dividida em seções ou em bico a bico, né? Então, vocês que trabalham produto químico no dia a dia, então isso aí vai fazer o direcionamento de uma aplicação seletiva na barra. Então, são algumas tecnologias que vocês vão se deparar aí nos próximos meses, nos próximos anos, porque o cliente ele tem buscado muito essas tecnologias para poder diminuir o uso de herbicidas, né, ou ter mais eficiência. Por exemplo, ele vai fazer uma aplicação seletiva em uma área e ele era acostumado a colocar, por exemplo, 1 quilo, né, de WG, né, com alguns produtos aí para folha larga. Ele pode, por exemplo, aumentar essa dose no talhão, já que ela vai ser seletiva, né? Então, alguns manejos aí da agricultura de precisão para trazer um benefício maior, tá? E existe também um trabalho que é feito com drones hoje, né? Eu tenho um trabalho desses hoje em alguns clientes que eu faço, onde você faz o voo com drone, faz o mapeamento dessas plantas daninhas e depois aplica isso em taxa variável, né, em taxa seletiva. Então, existem várias ferramentas hoje para conseguir tornar o cliente, digamos assim, e a fazenda mais sustentável, né, para caminhar por esse caminho de redução, né, desses herbicidas que são caros, e podem, digamos assim, se usar muito, pode até prejudicar o solo, né. Aqui é só um slide mostrando, né, uma área grande aplicada ao longo de um ano de trabalho, né, teve uma economia aí de 73,06%, né,
de alguns herbicidas seletivos que foram usados, tá? Aqui, pessoal, falei antes sobre máquinas, né? Então, veja a que nível chegou, né? Hoje você consegue ter todas as máquinas de uma fazenda, por exemplo, conectadas, né, para conseguir extrair dados, né? Então, aqui eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês de uma colheita de soja, ó, em tempo real, onde a máquina hoje ela está conectada a um sistema e ela traz a informação de velocidade que ela está colhendo, produtividade e outros dados para a gestão operacional, né? Então, se tem um produtor que ele já tem, por exemplo, mais de 2, 3, 4 máquinas, já é possível ter um sistema de gerenciamento dessas máquinas, né? Então, você consegue ter uma frota de máquinas conectada hoje, ou fazer, por exemplo, um acompanhamento de plantio, né, para ver se realmente foi plantado a variedade certa, no lugar certo, na velocidade certa. Então, a agricultura digital hoje ela traz ferramentas, né, onde é possível ter os dados aí na palma da mão e acompanhar, né? Tem um investimento na instrumentação da máquina, mas não é muito quando o cliente compra essa máquina, ela já vem instrumentada, só precisa de algumas ativações. Então, dentro daquele tema inicial que a gente apresentou, da agricultura digital, já é possível hoje fazer, né, esse gerenciamento dos dados de máquina, tanto da colheita como de plantio, né? Aqui tem máquinas de John Deere, mas as outras marcas, por exemplo, como Case, como a Fend, né, New Holland, já tem plataformas digitais onde você consegue fazer um acompanhamento remoto das máquinas. Então, uma realidade que eu quis trazer para vocês aqui, da onde já está, né, a agricultura digital, você conseguir acompanhar uma máquina colhendo em tempo real, tá? E aí, todos esses indicadores, pessoal, vocês que trabalham com venda de produtos químicos, gestão, aplicação, vazão, né, todas essas partes agronômicas, né, quando a máquina ela está conectada com o sistema de gerenciamento, ela vai trazer todos os dados, ó, né? Aqui foi feito, por exemplo, o cliente fez uma integração de dados da máquina num sistema que ele já usa para gerenciamento da propriedade, né? Então, é possível hoje ver, por exemplo, litros de diesel consumidos por uma máquina, velocidade, né, produtividade, são vários os parâmetros hoje que a agricultura digital ela traz, né, como um enfoque hoje para conseguir fazer um gerenciamento, né? Tem pequenas propriedades, por exemplo, no Paraná, eu tive uma reunião esses tempos atrás com algumas cooperativas, e o pessoal já tem pessoas dedicadas, né, só para trabalhar com esses dados, né, para conferir se realmente teve a evasão correta, né, faixa de aplicação, se teve fungicida aplicado no momento correto, né, essa integração de estações meteorológicas com esse timing de aplicação, né? Será que o vento e a temperatura estava favorável para entrar uma aplicação de herbicida? Então, hoje a tecnologia ela está bem avançada e já é possível, né, trabalhar, e conforme o cliente ele vai vendo o valor, né, nessas ferramentas, ele vai entrando nessa era tecnológica, né, e vai ter muito dado na mão, vai ter muita informação das propriedades aí para poder fazer a gestão e direcionar melhor compra de insumos, compra de biológicos e compra de todos os portfólios aí que fazem parte das culturas, tá? Isso aqui também, pessoal, um tema que a tecnologia traz, né? Quando você pega diferentes áreas, grandes áreas ou pequenas, já é possível fazer um planejamento de linhas, tá? Lembra que eu falei que os clientes estão se voltando, por exemplo, para sustentabilidade, menos escorrimento superficial, plantar mais em nível, colocar mais palhada no solo, né? Então, hoje já é possível projetar essas operações, ou seja, projetar 100% das operações. Eu consigo fazer um mapa onde eu desenho onde a máquina vai passar,
né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um projeto de plantio, ó, 100% em nível, né? Foi coletada essa altimetria da área com um drone e foi feito um projeto de linhas, né? Então, pensa um cliente que tem uma janela de plantio curta, o quanto tempo que ele perde, né? Quando ele entra numa área e ele tem que fazer o planejamento de plantio na hora, né? E se ele tivesse um projeto na máquina que direcionasse a máquina onde ela tem que passar, né? Então, já é possível hoje criar toda essa projeção de linhas de colheita, linhas de plantio, né? Conforme a altimetria da área, ou, por exemplo, pegar um carreador aqui no meio de uma área e não fazer bordadura, fazer um plantio passante para poder evitar manobra. De repente, ele diminui um dia de plantio, uma operação dessas, né? Então, é um trabalho que tem crescido muito ao longo dos últimos 2 anos, onde o cliente ele tem o foco em economia de combustível, economia de tempo nas operações. Então, já é possível hoje fazer a projeção, né? Existem softwares e plataformas digitais que fazem a projeção de todas as linhas de pulverização e linhas de plantio. Então, o trabalho que o operador tem aqui, ó, vocês podem ver que tem a foto de um monitor, é entrar na área, selecionar essa linha e a máquina ela vai andar praticamente sozinha na área com o piloto ativado. Claro que eu sei que existem clientes que vocês têm que nem tem piloto automático nas máquinas, né? São máquinas mais antigas, né? Mas já existem instrumentações hoje para melhorar essas máquinas para elas entregar mais sustentabilidade, tá? Então, existem tecnologias hoje para poder fazer o planejamento dessas linhas, tá? Pessoal, passamos 1 minuto aqui do horário, estourei o tempo, né? Eu quis trazer o enfoque dessa agricultura de precisão atrelado à agricultura digital. Então, vocês viram que existem muitas ferramentas hoje que podem chegar a conhecimento de vocês para tornar essas vendas mais consultivas, né? Por exemplo, se eu vendesse milho, por exemplo, a primeira coisa que eu ia pedir para o cliente era um mapa de fertilidade da propriedade, para mim poder direcionar, né, os híbridos de maior potencial ou tentar escalonar essa janela de plantio. Então, são informações e ferramentas que muitos consultores estão buscando no mercado hoje, né, fazendo parcerias com empresas para poder ter mais dados das propriedades e conseguir ter mais sucesso aí nas vendas, né? Foi, assim, uma aula bem dinâmica, onde eu trouxe vários temas, né? A gente está falando de fertilidade em um momento e às vezes está falando de máquinas em outro, mas isso faz parte do ciclo agrícola, né? Faz parte aí do que a Produce vem buscando aí e das informações que a gente reúne para trazer para vocês não só temas técnicos, né? Como recomendações de fertilizantes, mas também aonde está a agricultura hoje, em que nível ela está, em que nível que o cliente pode estar daqui a 1 ano, 2, e vocês ter que conviver com essas realidades aí para poder ser referência nos clientes de vocês, tá? Então, agradecer aí essa jornada, o último encontro nosso hoje, agradecer a Andressa, a todos que participaram, né? Esperamos nos ver em breve aí com mais temas e continuar a nossa jornada do conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Eduardo. Mais um treinamento bem completo. O pessoal já está lhe elogiando aqui. É sempre um prazer ter profissionais como o senhor aqui para nos trazer tanto conhecimento, né? Eu abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente encerra a nossa Uniproduce. Quase estourou o tempo aqui, eu ia deixar 10 minutos para pergunta no final, mas não deu. É bastante conteúdo, né, professor? Não tem como deixar para trás, mas com toda certeza foi extremamente relevante para todos nós. Pessoal, ninguém tem nenhuma pergunta, senão a gente vai encerrar a nossa Uniproduce. Se o pessoal tiver alguma pergunta sobre alguma plataforma específica, pode mandar para a Andressa, ela me passa e a gente vai falando essa troca de conhecimento também, tá? Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada por mais um dia. Encerramos hoje nossa trilha do conhecimento
com o professor Eduardo Manfred. É sempre um prazer tê-los por aqui. Desejo a todos um bom fim de semana e nos encontramos novamente logo, logo por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Uma ótima semana aí para todos. Até mais. Amém. Obrigado, até mais. Valeu. Até.